Você já passou por isso? Está procurando uma palavra? Sabe que conhece, ela está na ponta da língua, mas não vem. Você espera, pensa, e quanto mais pensa, menos vem. Aí, 20 minutos depois, quando você já parou de procurar, ela aparece sozinha do nada. Ou você entrou numa peça da sua casa com um objetivo claro e se encontrou parado no meio do cômodo sem a mínima ideia do que tinha ido buscar lá. Ou encontrou alguém que conhece há anos, talvez o vizinho de sempre, e por um momento o nome simplesmente sumiu. Esses pequenos curtos-circuitos mentais podem parecer bobagem, mas com o tempo, um atrás do outro, eles começam a plantar uma dúvida que você não quer nomear. Estou perdendo a memória? Se você se sente assim, não está sozinho. E a coisa mais importante que quero te dizer é esta: não é uma condenação que você precisa aceitar. Eu sou o Dr. Marcos Vidal, médico há mais de 30 anos. E hoje vou te ensinar um exercício preciso de 60 segundos, baseado no princípio científico da neuroplasticidade, que você pode fazer sentado na sua cadeira toda manhã, sem remédios, sem equipamentos, sem custo nenhum. Mas antes, preciso desmontar a ideia mais perigosa que existe sobre a memória: o mito que acelera o declínio. Perder a memória é normal e inevitável com a idade. Essa frase é repetida o tempo todo, nas piadas, nos filmes, nas conversas entre amigos. Aos poucos a aceitamos como verdade absoluta. Quando esquecemos as chaves, pensamos: é a idade. Quando não lembramos um nome, pensamos: normal nessa fase. Essa crença é tóxica, não só porque é imprecisa, mas porque leva à resignação. Se acreditamos que não tem nada a fazer, não fazemos nada. Paramos de desafiar a mente. E sem perceber, aceleramos o processo que temíamos. A ciência nos mostra uma realidade completamente diferente. Tenho estudado pessoas que chamo de superidosos, indivíduos nos seus 80, 90 anos, com mentes afiadas como alguém de 50. O segredo deles não é só genética ou sorte. O denominador comum é um estilo de vida que mantém o cérebro ativo, estimulado, nutrido. De forma intuitiva ou intencional, praticaram a neuroplasticidade a vida toda. E essa é a boa notícia. A neuroplasticidade não é um dom que se tem ou não se tem. É uma capacidade biológica presente em todos nós. Pode ser ativada, treinada, usada em qualquer idade. O jardim do cérebro. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de criar e reorganizar as próprias conexões. Pensa assim: os caminhos do cérebro são como trilhas numa floresta. Quando você aprende algo novo, cria uma trilha. Toda vez que repete aquela ação ou recupera aquela informação, a trilha fica mais larga e mais fácil de percorrer. Se parar de usar, ela se fecha com mato. Mas se usar com frequência, vira uma rodovia. O incrível é que essa capacidade não desaparece com a idade. Está sempre lá, pronta para ser usada. Mesmo que algumas das suas trilhas neurais estejam enfraquecidas, você ainda tem o poder de construir novas. Pensa no cérebro não como uma máquina que enferruja, mas como um jardim. Se você o abandona, o mato cresce e as flores murcham. Mas se você cuida dele, rega e dá os nutrientes certos, esse jardim pode florescer de novo. Não importa quantos invernos tenham passado. O exercício que vou te ensinar hoje é uma forma de jardinagem do cérebro. Simples, acessível e baseada em ciência sólida. A história da Dona Zélia. Quero que você conheça uma das minhas pacientes.
A chamarei de Dona Zélia. Ela tinha 74 anos, dona de casa de Goiânia, Goiás, uma mulher que foi o centro organizador da família por décadas. Lembrança de datas, histórias de todos, nomes de parentes distantes, tudo passava por ela. Mas há cerca de 2 anos, algo havia mudado. Ela veio ao meu consultório acompanhada da filha, que estava preocupada. Doutor, me disse a filha, minha mãe está diferente. Ela sempre foi aquela que lembrava de tudo por todos nós. Agora ela para no meio de uma história porque esquece o que estava contando. Semana passada, ela não lembrou o nome do netinho mais novo, o Gustavo. A cara dele, quando ela travou, me partiu o coração. Dona Zélia me olhou e disse a frase que já ouvi centenas de vezes. Não é nada, doutor, é a idade. A cabeça não é mais a mesma, mas eu enxergava além da resignação dela. Via a frustração, via como o mundo dela estava encolhendo. Passava os dias na frente da televisão. Tinha parado de ler porque perdia o fio da história. A memória havia se tornado fonte de vergonha, não de orgulho. Então propus um acordo. Dona Zélia, falei, não estou pedindo que acredite em milagres. Só estou pedindo 1 minuto por dia. Vou te ensinar um exercício que pode parecer bobo, mas me promete que vai fazer todo dia por 4 semanas. Ela me olhou com a combinação de esperança e ceticismo que reconheço sempre. 1 minuto? E com isso vou lembrar o nome do meu neto? Talvez, respondi. O cérebro é como um músculo. Se não usa, atrofia. Se exercita, fica mais forte. Esse exercício é como uma flexão de braço para o cérebro. O que você tem a perder? Ela aceitou. Ensinei a ela a mesma rotina que vou te ensinar agora. 4 semanas depois, Dona Zélia voltou ao consultório. A diferença era visível. Entrou mais ereta, com um sorriso que eu não tinha visto na primeira consulta. A filha falou primeiro, com a voz trêmula. Doutor, é incrível. Na semana passada, meu filho Gustavo perguntou para a vovó sobre um bolo que ela fazia quando ele era pequeno. E minha mãe não só lembrou do bolo, contou a história inteira de como aprendeu a receita com a própria mãe dela. Lembrou o nome da fazenda onde cresceu. Detalhes que eu nem sabia. Faz anos que não havia falar com essa clareza. Dona Zélia sorriu. No começo eu me sentia boba fazendo aqueles movimentos de braço, admitiu. Mas continuei. Depois de uma semana, me sentia mais desperta de manhã. Depois de 2 semanas, percebi que conseguia acompanhar a novela sem perder o fio. E ontem, do nada, me veio o nome de uma amiga de infância que não via há 40 anos. Foi como se uma janela fechada há muito tempo tivesse sido escancarada. A história da Dona Zélia não é um milagre. Nem todo mundo experimenta uma mudança tão marcante, mas é um exemplo real do poder da neuroplasticidade em ação. E agora é a sua vez. O exercício dos 60 segundos, passo a passo. Prepara-te para fazer o exercício comigo, se puder. Tudo o que precisa é de uma cadeira e 60 segundos de atenção. Lembra, a chave não é a força física, é a concentração mental. Vamos dividir o minuto em 2 partes de 30 segundos cada. Primeiro, a preparação. Senta na borda da cadeira com as costas retas, mas relaxadas. Coloca os pés firmemente no chão, na largura dos quadris. Apoia as mãos sobre as coxas. Fecha os olhos por um momento e faz uma respiração profunda. Inspira pelo nariz e expira devagar pela boca, soltando a tensão.
Abre os olhos. Vamos começar. Primeira parte: ativação e oxigenação. Primeiros 30 segundos. O objetivo é duplo: aumentar o fluxo de sangue rico em oxigênio para o cérebro e ativar as áreas de coordenação. O movimento: com as mãos sobre as coxas, levanta devagar o braço direito para frente até que fique paralelo ao chão. Mantém o braço esquerdo parado. A respiração: sincroniza o respirado com o movimento. Enquanto levanta o braço direito, inspira devagar pelo nariz, contando mentalmente até 4. Depois, abaixa devagar o braço direito em direção à coxa, expirando pela boca, contando até 4. Sem pausa, repete com o braço esquerdo. Levanta o esquerdo inspirando. 1, 2, 3, 4. Abaixa expirando. 1, 2, 3, 4. Por 30 segundos, continua esse movimento de forma constante, alternando os braços sem pressa. O controle é tudo. Por que funciona? Esse movimento rítmico, combinado com a respiração profunda, acalma o sistema nervoso, aumenta o oxigênio no sangue, que é o combustível dos neurônios, e libera a tensão no pescoço e nos ombros, abrindo os caminhos pelos quais o sangue chega ao cérebro. Segunda parte: o desafio mental. Últimos 30 segundos. Aqui é onde acendemos a neuroplasticidade. Continua exatamente o mesmo movimento físico, mas agora adiciona uma tarefa mental. A chave é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse dual tasking, essa dupla prestação simultânea, força diferentes partes do cérebro a se comunicarem intensamente, construindo novos caminhos neurais. A tarefa mental. Enquanto continuas os movimentos dos braços e a respiração, começa a nomear coisas que pertencem a uma categoria. Por exemplo, frutas. Enquanto levantas o braço direito inspirando, dizes maçã. Enquanto abaixas expirando, pensas na próxima. Enquanto levantas o esquerdo inspirando, dizes banana. Continua. Laranja, morango, uva, mamão, kiwi, qualquer coisa que venha à mente por 30 segundos. Não se preocupa se a mente travar. É normalíssimo no começo. Respira, espera, continua. O objetivo não é a velocidade, mas manter o cérebro em modo de busca ativa enquanto o corpo se move. A rotina completa dos 60 segundos. Do segundo 0 ao 30, senta direito e começa os movimentos lentos e controlados dos braços, sincronizados com a respiração. Concentra-se só nisso, do segundo 31 ao 60. Sem interromper o movimento, adiciona a tarefa mental. Nomeia elementos na categoria escolhida até o minuto terminar. É só isso. 60 segundos. A progressão das 4 semanas. A mágica não está no exercício em si, está na progressão constante. O cérebro é inteligente. Se faz sempre a mesma coisa, ele se adapta e o exercício perde eficácia. Precisa mantê-lo continuamente desafiado. Primeira semana, categoria simples. Um dia frutas, outro animais, depois cores, nomes de cidades brasileiras. A simplicidade permite ao cérebro entrar no ritmo. Segunda semana, palavras por letra. Escolhe uma letra e nomeia todas as palavras que consegues encontrar que começam com ela. Com a letra M, mão, mar,
mãe, música, manhã, mel. Isso ativa caminhos neurais diferentes, forçando uma busca léxica sistemática. Terceira semana, contagem regressiva. Um clássico que funciona muito bem. Enquanto moves os braços, conta de 100 para trás com passos de 3. 100, 97, 94. Se perdes o fio, nenhum problema. Respira e recomeça do último número que lembrares. Quarta semana e além. Combina e cria. Capitais de estados brasileiros. Títulos de novelas que você assistiu. Nomes de pessoas importantes na sua vida. A regra de ouro. Se parece fácil demais, é hora de mudar. O nível certo é quando você sente um esforço leve. Os 3 erros que anulam os benefícios. O primeiro é a pressa. Mover os braços depressa demais, respirar superficialmente, isso cria estresse. E o estresse é veneno para a memória. O cortisol liberado pelo estresse danifica diretamente o hipocampo, a estrutura cerebral mais importante para a formação das memórias. O objetivo é calma e controle. O segundo é a inconsistência. 3 dias sim e 4 não funciona. O cérebro precisa de repetição. É como regar uma planta. Pouco todo dia é muito mais eficaz do que muito uma vez por semana. O melhor truque: conecta o exercício a algo que já fazes. Antes do café da manhã, faço o meu minuto. O terceiro é fazer com distração, não com televisão ligada, celular na mão, conversas acontecendo. Esse minuto é um compromisso contigo mesmo. Tua atenção é o cinzel que esculpe os novos caminhos neurais. 3 segredos para potencializar os resultados. O primeiro, bebe um copo d'água antes. O cérebro é composto em grande parte de água. Hidratação adequada é essencial para a sua função. Água antes do exercício é combustível de qualidade para o motor neural. O segundo, sorri levemente antes de começar. O sorriso deliberado estimula a liberação de dopamina e serotonina, neurotransmissores que melhoram a plasticidade sináptica e a capacidade de aprendizado. O terceiro, ensina a alguém. Um dos processos cognitivos mais poderosos é explicar algo a outras pessoas. Quando explicas o exercício ao teu cônjuge, ao teu amigo, ao teu filho, o cérebro reorganiza a informação, codifica-a mais profundamente, reforça as próprias conexões. A ciência por trás dos resultados. Para entender por que funciona, é útil saber o que acontece no cérebro com o passar dos anos. O cérebro é composto por cerca de 86 bilhões de neurônios conectados por sinapses. Com a idade, a produção de acetilcolina, o neurotransmissor fundamental para a formação e recuperação das memórias, diminui. A velocidade de processamento desacelera, porque algumas fibras nervosas perdem mielina. O fluxo sanguíneo cerebral se reduz com o enrijecimento arterial. O exercício age nos 3 mecanismos simultaneamente. A respiração profunda aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. O dual tasking estimula a produção de neurotransmissores. A progressão constante constrói novas conexões sinápticas que compensam as enfraquecidas. O sono e a alimentação que completam o quadro. O sono é o momento em que o cérebro consolida as memórias do dia. Durante o sono profundo, as informações são transferidas da memória de curto prazo para a de longo prazo.
Um sono de qualidade insuficiente desfaz em parte o trabalho que fazes durante o dia. Ômega 3 do peixe, antioxidantes dos frutas vermelhas, vitamina B12 dos ovos e dos laticínios, azeite de oliva extra virgem da dieta mediterrânea. Esses são os nutrientes que nutrem o cérebro de dentro, enquanto o exercício o estimula de fora. Tens mais poder sobre a tua mente do que imaginas. O cérebro não se aposenta, ele responde, mas precisa ser convidado. Esse convite é 1 minuto por dia. Me conta nos comentários, qual foi a sensação depois da primeira semana de prática? Escreve mente aqui embaixo. Leio tudo. Se este vídeo te deu algo útil, compartilha agora com alguém que você ama, com um familiar que reclama de esquecer tudo, com um amigo que diz que não tem nada a fazer com a cabeça que envelhece. E se ainda não está inscrito no canal, inscreve-se agora e ativa o sininho. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Até a próxima conversa.